Amados irmãos e irmãs, hoje 24 de fevereiro, hoje celebramos São Sérgio. Sérgio, mártir da Cesareia na Capadócia, por muito pouco não se manteve totalmente ignorado na história do cristianismo. Nada foi escrito sobre ele nos registros gregos e bizantinos da Igreja dos primeiros tempos. Entretanto, ele passou a ter popularidade no Ocidente graças a uma página latina datada da época do imperador romano Diocleciano, onde se descreve todo o seu martírio e o lugar onde foi sepultado. O texto diz que no ano 304 vigorava a mais violenta perseguição já decretada contra os cristãos, ordenada pelo imperador Diocleciano. Todos os governadores dos domínios romanos, sob pena do confisco dos bens da família e de morte, tinham de executá-la. Entretanto, alguns já simpatizantes dos cristãos tentavam em algum momento amenizar as investidas. Não era assim que agia Saprício, um homem bajulador, oportunista e cruel, que administrava a Armênia e a Capadócia, a atual Turquia. A narrativa seguiu, dizendo que durante as celebrações anuais em honra do deus Júpiter, Saprício estava na cidade de Cesareia da Capadócia, junto com um importante senador romano. No gesto de extrema lealdade, ordenou que todos os cristãos da cidade fossem levados para diante do templo pagão, onde seriam prestadas as homenagens àquele Deus, considerado o mais poderoso de todos pelos pagãos. Caso não comparecessem e fossem denunciados, seriam presos e condenados à morte. Poucos conseguiram fugir. A maioria foi ao local indicado, que ficou tomado pela multidão de cristãos, a qual se juntou Sérgio. Ele era um velho magistrado que há muito tempo havia abandonado a lucrativa profissão para se retirar à vida monástica no deserto. Foi para Cesareia, seguindo um forte impulso interior, pois ninguém o havia denunciado. O povo da cidade não se lembrava mais dele. Podia continuar na sua vida de reclusão consagrada, rezando pelos irmãos os expostos aos martírios. A sua chegada causou grande surpresa e euforia. Os cristãos desviaram toda a atenção para o respeitado monge, gerando confusão. O sacerdote pagão que preparava o culto ficou irado. Precisava fazer com que todos participassem do culto a Júpiter, o qual, segundo ele, estava insatisfeito e não atendia às necessidades do povo. Desta forma, o imperador seria informado pelo seu senador e o cargo de governador continuaria com Saprício. Mas a presença do monge produziu o efeito surpreendente de apagar os fogos preparados para os sacrifícios. Os pagãos atribuíram imediatamente a causa do estranho fenômeno aos cristãos.
que com suas recusas haviam irritado ainda mais o seu Deus. Sérgio então se colocou à frente e explicou que a razão da impotência dos deuses pagãos era que estavam ocupando um lugar indevido e que só existia um único e verdadeiro Deus, onipotente, o venerado pelos cristãos. Imediatamente foi preso, conduzido diante do governador, que o obrigou a prestar o culto a Júpiter. Sérgio não renegou a fé. Por isto morreu, decapitado, naquele mesmo instante. Era o dia 24 de fevereiro. O corpo do Marte, recolhido pelos cristãos, foi sepultado na casa de uma senhora muito religiosa. De lá, as relíquias foram transportadas para a cidade andaluza de Úbeda, na Espanha. Amados irmãos e irmãs, que possamos ser como São Sérgio. Não vamos, de forma nenhuma, renegar a nossa fé católica em Deus, nosso Salvador. Cremos em Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo. São Sérgio, rogai por nós.